A ideia de laboratório da Alameda Técnica de Ver é que ele foi concebido para produzir, né, a partir da própria arquitetura, né, o formato, a questão do conforto é muito forte na Alameda, né? Fazer com que o experimentador ele reflita sobre a própria existência, sobre a ideia é fazer um escaneamento do passado, dessa existência e planejar o futuro. Então, assim, na Simvexis, o Maxi Planejamento Proexológico é um curso, é pesquisa, é muito debatido, e a Alameda ela tende a ser uma ferramenta para propiciar essa autopesquisa, entende? Então, a característica laboratorial, ela vem daí. E aí, a conformática, né, que a gente coloca aqui no verbete, você tem um ambiente que é uma praça da Ressoma, você tem um pórtico que ilustra a passagem do extrafísico para o intrafísico. A cada 10 anos tem um totem com a idade. E o experimento que nós estamos produzindo, ele vai ter uma série de perguntas e questionamentos para que o experimentador ele reflita sobre a vida dele. Aos moldes de como é, por exemplo, um laboratório aqui do CAEC. Você entra e tem lá uma cama, uma poltrona, dependendo, às vezes tem um equipamento de som, que é o da retrocognição, tal. E o experimentador ele vai ter um manual lá, onde ele... Aqui no CAEC funciona assim, quem já fez laboratório conhece. Você olha algumas frases, algumas técnicas e aplica aquilo em você e vai ter um experimento que você vai ter um ganho evolutivo com aquilo. Mas vai ter um preceptor também? Sim, eu já vou colocar do experimento, né? Então, assim, talvez uma reflexão que a gente tem feito é por que a gente não colocou a Alameda para funcionar antes? Né? Porque, lógico, a gente tem, ainda falta fazer os pórticos, tem uma série de elementos que ainda não estão prontos. Recentemente o Marcelo me procurou e falou assim, tive uma ideia, quero saber o que você acha, da gente fazer um experimento, vamos ver como é que é. Por exemplo, a minha ideia que veio foi ter o experimentador, 2 preceptores, percorrer a Alameda, depois pode até entrar em detalhes. Eu olhei, cara, vamos fazer. Você teve a ideia, eu sou o experimentador, depois a gente inverte, né? Eu vou ser o preceptor, você faz o experimento, beleza? Beleza? Vamos, então vamos. Aí fomos fazer o primeiro experimento. E aí que, quando a gente pensou na iminência de colocar a Alameda para funcionar, eu comecei a levar banhos de energia, comecei a sentir a força que existe extrafisicamente, a energia da própria Alameda. Quando a gente chegou, e a ideia, a inspiração que o Pasculin teve foi, começa na idade do experimentador. Então lá fui eu para os 49 anos, certo? Aí você olha para frente, tem bastante coisa para fazer, mas vamos voltar à fita. 48, e a gente começa a caminhar. O que aconteceu há um ano atrás que pode ter sido significativo? Aí a gente já começa a lembrar, né? 2 anos atrás, 47, 46. E aí, eu com uma planilha fui anotando essas vivências, mas o mais interessante, começa a passar filminhos na cabeça, sabe? E começa a vir as lembranças com mais força, e você vai registrando, certo? Quando chegou nos 21 anos, aí o Alexandre lembrou de um acidente de carro. Aí eu comecei a lembrar de outras situações traumáticas. 15 anos, eu tive uma outra situação familiar aos 15 anos bem complicada, né? Aquela fase dos 15 aos 21 anos, para mim, foi o trecho mais difícil de caminhar e de lembrar, entende? Era como se a Alameda, naquele aspecto, tivesse chovendo e nublado. Literalmente, estava cinzento ali. Aí passou dos 15 para o início, ficou leve de novo. Eu comecei a lembrar da minha infância, sabe? Em Criciúma, eu fui muito feliz na minha infância, enfim. E aí começaram a vir aquelas rememorações, etc. e tal. Agora vamos voltar para ver dos 49 para frente. Quando chegou de novo, dos 15 para 21, veio aquela coisa. E aí eu pensei, puxa, se tivesse... Aí a gente começou a anotar, de vez em quando, fazer uns parênteses, né? Marcelo, só um parênteses. Cara, nós temos que fazer isso, porque isso vai ajudar. Então a gente estava fazendo experimento e ao mesmo tempo preparando o mínimo para colocar a Alameda para funcionar. E eu falei, se tivesse um banco aqui, dos 15 aos 21, eu ia voltar várias vezes, sentar aqui para tentar ressignificar essa fase da minha vida, dos 15 aos 21 anos. Aí passou, fomos lá para os 49. Quando chegou, eu olhei para frente, caramba, tem tempo ainda? Eu estou com 49, até 60, 70, porque são marcos de 10 em 10 anos, né? 50, 60, 70, 80, nossa, até 100 anos tem 50 anos praticamente. Aí, ok, então o FIEX, a obra-prima, né? O que mais?
Ó, dá para fazer mais coisa. A sensação de que, meu, não tem o que se reclamar, se queixar. Estava ali, campo vasto e aberto, entende? Então, essas questões de você olhar para o passado. E a Alameda, ela tem essa característica extremamente didática. A cada 2 metros passa 1 ano da vida. Então, rapidinho, quando você vê, você está cruzando a linha da dessoma. Entende? Peraí, vamos voltar um pouco. Deixa eu rever, que eu acho que tal. Aí você vai colocando os objetivos. E aí a gente percebeu que é um laboratório. E quando a gente discutiu se é, se não é, nós já tínhamos feito o experimento, né? E a ideia de laboratório, ela veio com muita força, porque nós tínhamos aplicado em nós mesmos a técnica da Alameda, técnica de viver. Entende? Foi muito bacana. Então, qual que é a nossa proposta? Que a gente vai, lógico, né? A gente conversou isso com o técnico científico, com os coordenadores da Sinvexis, é um test drive, mas a ideia é que a gente tenha um material didático, como se fosse uma sanfona tamanho A4, que vá de 0 a 100 anos. E enquanto você está caminhando, você vai anotar, né, as ideias que vieram. Por exemplo, vem muito forte para mim pessoas que eu preciso reconciliar, perdoar, rever. Meu, a imagem vem clara, assim, sabe? Não posso deixar passar isso. Imagina se eu dessomo, como é que fica isso? E aí tem as consciências extrafísicas que estão ali junto com a gente, ajudando nesse processo. Então, na frase enfática, a gente coloca como um simulacro da parapsicoteca, e essa foi uma ideia muito clara. Tá? Depois, se o Marcelo quiser relatar o experimento dele, aquela Alameda que eu fiz o experimento não era uma calçada que tem lá no campus de Invexologia, era a minha vida. Ficou muito claro isso. Então, dos 15 aos 21, todos os totens têm a mesma cor, o mesmo tamanho, é o mesmo paver, mas naquele trecho era difícil. Então, era o meu trecho, não era o da calçada. Entende? Então, o simulacro de uma parapsicoteca é porque, dependendo de quem vai fazer o experimento, ela vai aprofundar um aspecto ou outro, vai depender do experimentador. Entende? Então, isso configura um laboratório que tem a ver com invexologia, que é a técnica pesquisada e aprofundada na Sinvexis, mas um reciclante existencial, ou até um leigo que for caminhar, ele vai ter insights, ele vai pensar em... É inevitável, né? Você está numa calçada que representa a vida, você olha lá 50, 60, 70, a pessoa vai pensar, nossa, um dia eu vou morrer. O que eu estou fazendo da minha vida? Entende? A pessoa vai ter insight, né? Eu não sei se alguém quer fazer algum comentário sobre isso, mas foi muito marcante para mim em termos de aparato. E aí nós vamos ter que pesquisar, né? Porque foram 2 experimentos. Imagina quando tiver 10, 20. Eu senti que tem equipe extrafísica, que tem algum aparato lá que transforma aquilo na minha experiência, na minha existência, entende? Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Só reforçar que o experimento laboratorial, a Alameda Técnica de Viver, ela possui um sentido muito claro, que é o sentido presente e futuro. Não é o sentido passado, né? Olhar para o passado, é olhar para o presente e futuro. E então, o fato de você estar lá e olhar, se colocar na Alameda, uma coisa é você passar por lá, do tipo, vou conhecer a Alameda, e fica 5 minutos, anda lá e beleza. Agora, você fica lá 1h30, parece que todo mundo some, todo mundo que está em volta some, só fica aquela calçada, e aquilo lá é a sua vida, é a representação de fato da sua vida. Tal é o holopensene, as energias que ficam, as sensações que provocam, as lembranças, mexe na sua memória, é um troço diferente, assim, único. Mas isso recém o test drive. Imagina quando tiver já tudo funcionante. mais consolidado. Nossa. Né? Paisagismo, né? Coisa pronta. Agora, vocês já pensaram, em termos de planejamento, quando que vai abrir assim para as pessoas em geral? O nosso plano agora é fazer mais alguns test drives com voluntários, do próprio técnico científico, voluntários de campus, que é quem está cuidando da infraestrutura, porque esses voluntários eles vão ajudar a plasmar. Tanto o laboratório técnico, que é a parte desses manuais, o que a pessoa tem que ler antes e depois, quanto a equipe que está à frente da implantação mesmo, né? Então, por exemplo, uma coisa simples, durante o experimento caiu a ficha. A gente tem que ter uma demarcação ano a ano também, entende? Não só os totens de 10 em 10 anos. Além daquela sanfona, né, de você abrir e continuar estudando depois do experimento, a marcação ano a ano ela é fundamental. Porque, às vezes, você lembra de um fato que aconteceu com a idade X.
É bacana que você vá até aquele momento para olhar para trás e olhar para frente. Qual o impacto disso nessa vida? Não, eu tive um trauma, isso mexeu comigo. Mas e o quanto que ainda mexe? Olha para frente. Quanto tempo para ressignificar isso? Entende? Então, essa demarcação é uma coisa que tem que fazer. Ela é técnica, é a equipe de campus que vai fazer. Então, a gente quer fazer mais alguns test drives e aí, conforme for, nós vamos ter que planejar. Vamos ter que ver quando vai ser. Eu não me arriscaria a colocar prazo agora, uma data. Mas eu calculo que são poucos meses, em breve. Eu gostaria de sugerir que vocês rapidamente definam, uma data, assim, para correr atrás. Uma data plausível, claro. Para não ficar em aberto, né? Eu posso complementar? Claro. Com relação à pergunta da Paula, dessa parte da experimentação, que, ao meu ver, assim, eu vejo a Alameda de duas formas, né? A experimentação intrafísica e como que ela funciona extrafisicamente. E a gente tem conversado bastante a respeito disso, que a paratecnologia envolvida, a didática envolvida, elas são semelhantes em função da simplicidade e profundidade das ideias. Então, não precisa ter um manual super rebuscado, não precisa ter nível de aspectos intrafísicos muito avançados para que a profundidade do experimento aconteça, né? Eu, particularmente, tive uma experiência, tem quase um mês eu participei do Serenário, né? E durante o experimento do Serenário, eu tive uma projeção em que foi até uma noite em que teve algumas assistências ali com relação a umas consex que estavam com parapsicose, né, pós-dessomática, não estavam aceitando a dessoma, e eu sentia que essas consex, elas eram encaminhadas para a Alameda. Eu estava dentro do Serenário e eu sentia assim, leva para a Alameda, e aquilo me intrigou. E eu olhei e falei, por que leva para a Alameda? E aí eu tive a experiência fora do corpo de ver uma consex que é uma consex amparadora lá da Simvex que trabalha, que é um xamã, e ele estava levando um jovem com 26 anos, mais ou menos tinha dessomado com uns 26 anos, que ele não estava aceitando a dessoma por ser prematura. E eu pude perceber que eu estava assim no início da Alameda, que é a praça da ressomática, né? E aí essa consex estava levando esse jovem que recém-dessomado pela mão assim, caminhando, e a praça da dessoma, ela era flexível, ela ia justamente na idade que a pessoa dessomou. E era uma dinâmica assim, ela era moldável, sabe, a estrutura daquela consex. E aí a praça da dessoma veio para onde, né, uns 20 e poucos anos ali do rapaz. E aí o rapaz olhou e falou, nossa, já chegamos, né, na dessoma. E aí essa consex, o xamã, a praça saiu e aí ele olhou aquela estrada ali, né, aquela calçada, aquele caminho longo, e ele fez a pergunta, será que era necessário você ter vivido todos esses anos? Você não conseguiu completar, olha, com 20 e poucos anos, se você acha que seria necessário? E aí o rapaz ficou ali pensando, a consex falou assim, eu acho que não foi necessário eu viver tanto tempo. Nessa vida foi aquilo o que aconteceu mesmo, eu ter vivendo 20 e poucos anos, foi o necessário. E aí a Praça da Dessoma voltou assim, para os 20 e poucos anos. Então, essa didática de olhar assim, será que realmente, né, para uma consex pré-dessomada e às vezes que dessomou de forma, né, mais jovem, mais prematura, olhar assim e falar, realmente você precisava ter vivenciado, e aquilo foi uma aceitação para aquele jovem, né, para aquele rapaz. E aquilo me impactou muito quando eu vi esse experimento. E aí depois eu pude caminhar com a consex ali pela Alameda, né, e uma coisa que né, esse xamã, né, essa consex falou é assim, olha, é tudo muito simples, e não interessa se vocês não estão usando. Eu utilizo esse espaço há muitos anos, falou assim. E eu falei, realmente a gente está comendo bola, porque o negócio é muito didático, as consex estão sendo encaminhadas aqui, já está rodando esse experimento há muito tempo, e aí vem, e foi tudo na mesma semana, né, Baltazar e Marcelo? A gente teve, no mesmo dia, a gente teve essa experiência, vocês fazendo experimento, eu dentro do Serenário tendo essa experiência.
Então, é algo que bacana. realmente está acelerado em função de talvez nós estejamos atrasados com relação a esse Melhor experimento. marcar logo essa data, hein? Uma autocrítica que eu faço lógico, aí entra a coisa da arquitetura, né? Vamos inaugurar a Alameda, tem que ter 2 pórticos, e ele é grande, ele tem 20 metros de altura, tem que ter isso, tem que ter aquilo, então, quando vai inaugurar? Talvez daqui uns 5 anos, né? Então a gente fica pensando que o apetrecho tem que estar pronto para você funcionar. Quando a gente fez o primeiro experimento, foi no sábado, né? Domingo, foi quando a Flora teve essa projeção. Então foi no mesmo movimento da gente experimentando a Alameda e o amparador falando, olha, se vocês vão usar ou não, eu não sei, mas eu já uso. Então, e outra coisa que ele falou, você acabou não comentando, foi a Praça da Dessomática. Né? O que ele disse em relação à Praça da Dessomática, que é na mesma linha, né? Nesse mesma experiência, né, projetiva, a gente estava caminhando, porque eu fiquei muito impactada, né, com essa forma de conduzir ali a Consex, e aí a gente pisou na Praça da Dessomática e era toda gramada, tinha um jardim muito bonito, assim, simples, era grama, tinha um banco, tinha uns buganvílios assim no banco, e aí eu pisei e falei, mas grama, né? Porque a gente tem o projeto nosso original, que ela é toda concretada, né? Inclusive, já estava com, né, enfim... Está com brita, já para fazer a concretagem. Só não concretou porque choveu, essa que é a verdade. E aí eu pisei, e aí eu vi o pé dele descalço pisando na grama, assim. Aí eu pensei assim, grama? Aí ele falou, claro, Dessoma é a vida após a vida. Aqui tem que ser o lugar que tenha mais vida dentro do experimento. Aqui tem que ter verde, tem que ter vida, porque é a vida após a vida. As pessoas precisam sentir que elas vivem mais ainda, com mais lucidez do que enquanto a vida intrafísica dela. Eu falei, gente, por que a gente não pensou nisso antes, né? Realmente, tem todo sentido, é a vida após a vida, é onde um lugar que tem que ter um jardim, que tem que ter você pisar na grama, sentir o frescor ali, aquela situação da Flora vida. presente. Tinha que ser a Flora, né? Para conversar foi com muito fazer uma pergunta impactante, com base assim. nisso daí? E tudo na mesma semana, né? A Praça da Ressoma, a ideia, não sei se o Zaz lembra, ela veio logo de cara. É um mapa mundi, né? Um piso de concreto, uma coisa sólida, tipo, eu vou para intrafisicalidade, né? E a Praça da Desoma, até recentemente, a gente não sabia como fazer. Vamos colocar o cosmos? Mas aí vai fazer como? Vai desenhar? Como é que... A gente tenta transformar isso na coisa intrafísica. Ele não vinha a ideia, não vinha... então vamos... Né? Aí até o Ricardo pesquisou técnicas que desse para fazer uma imagem e tal. Pode ser, beleza, mas não era aquela coisa que tinha tecido redondo. Quando veio a projeção que a Flora falou para a equipe, assim, gente, faz todo sentido. Para que concretar, né? Pode ser uma coisa realmente um jardim com energia, fitoenergia, tem mais a ver, né? Aí Já é energia, né? foi convincente.